não estava no começo, vou só apresentar novamente. Esse é o Jean Tible, é professor de Ciência Política da USP. Está passando 4 dias aqui em Fortaleza com a gente, né? E vai lançar o livro dele que chama Marx Selvagem, que é um diálogo da tradição de pensamento intelectual marxista, né? A prática do socialismo marxista com as lutas ameríndias, sobretudo da América Latina, né? Ele faz um grande diálogo também na visão da política entre Marx, a relação de Marx com o Estado, mas a concepção do Pierre Clastres, né, com o Estado também, então pega elementos de antropologia e tal. É um livro muito interessante, eu recomendo, bastante original. E o lançamento oficial do livro em Fortaleza vai ser no Café Culture, como é que fala? Café Culture, hoje às 4h30 da tarde, e na UFC de manhã, às 10 horas, ele está falando de novo sobre esse mesmo tema, Marx Selvagem. Na segunda-feira, desculpa. Segunda, 10 horas nas sociais. Tá bom? Café Cultura? Não, Culture. Fica ali na Praia de Iracema. De onde saiu o bode, gente? Atrás do Micharia. Todo mundo já sabe, né? De onde saiu o bode. Pois, Jean, mande brasa aí. Bom dia, é um prazer estar com vocês e aqui. O Vitor e o Milton já falaram um tanto, eu vou só fazer alguns comentários rápidos. Numa definição, estou falando de cabeça, né? Não fui verificar, né? Se eu não me engano, na ideologia alemã, o Marx define, né, o comunismo como um movimento real que abole o estado das coisas, né? Então, acho que aí tem uma questão importante, que, como o Vitor falou, o Marx sempre foi muito arredio essa questão de... Ele tinha uma polêmica muito forte contra os utópicos, né? Então ele não queria parte do movimento comunista ou de que transformações radicais, já queria imaginar como seria a nova sociedade, e o Marx é muito arredio a isso por vários motivos, e o Vitor já abordou esse ponto. O que eu queria enfatizar, então, que tem essa questão do movimento real, então, que é da luta, porque o Marx, na verdade, ele... e a luta no sentido amplo, que inclusive envolve o estudo, né? Então, todo mundo aqui está envolvido nessa questão, suponho, né? Então, vários momentos, ele tem um momento de militância mais forte, mas tem vários momentos que ele se recolhe e fica escrevendo a obra que ele nunca acaba, né? Que ele acaba, quer dizer, o livro 1, né, do Capital, e depois o 2 e o 3, o Engels, que dá a formatação final, né? Dizem que só o Engels podia ler, o Engels e a mulher do Marx conseguiam ler a letra do Marx, até porque na época o papel não era igual hoje, né? Que é por um preço baixo e você compra papel. Na época era tudo mais complicado, então cada espacinho branco ele ocupava com a letrinha dele e tudo mais. Mas para voltar a essa questão da dimensão da luta, a luta também como conhecimento, como pesquisa, como estudo, mas também que o Marx, então ele tem uma obra inacabada nesse sentido que eu falei, ele não acabou várias das obras dele, mas também é inacabada porque não é exatamente uma filosofia, um pensamento. É um pensamento luta ou uma filosofia luta, né? Então, acho que até o Vitor mencionou isso, o sujeito revolucionário, que seria o proletariado industrial, na concepção de Marx, ele não surgiu de uma iluminação durante os estudos. Ele surgiu muito concretamente com a luta dos operários parisienses e franceses. Foi ali que ele foi interpelado por essas lutas, né? Daí que veio essa concepção desse sujeito histórico, que temos que pensar se ainda essa definição precisa nos faz avançar ou nos, vamos dizer, torna nossas lutas mais potentes ou não. No finalzinho eu volto para esse ponto. Outra definição que eu acho que o Vitor também citou, que é essa que ele vai falar no final da vida dele. Eu acho que né? Porque estou falando de cabeça de novo, né? Tem um estandarte, né? Que falaria então de cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo suas necessidades, né? Então, esse também é outro. E eu acho que aí tem uma dimensão também libertária do Marx, que ela foi em vários momentos abafadas, e as experiências que se dizem inspiradas no velho revolucionário europeu,
também não são, digamos, lá tanto libertários. Vocês vão, por exemplo, para a China, conversam com o Partido Comunista e vão dizer, a gente ensina Marx na formação. Eles ainda se colocam como marxistas. Até um tema de discussão, quando o Trump é contra o livre comércio e o presidente chinês é a favor, talvez o mais marxista seja mesmo chinês. Mas aí é só uma pequena polêmica, depois a gente pode conversar com mais calma. Outra definição que é importante, um pouco para tentar pegar qual que é o... Claro que o comunismo não se reduz a Marx, né? Mas também essa ideia também da associação dos produtores, né? Então é interessante porque isso também leva a um conceito que para mim é fundamental para entender e para tentar constituir o comunismo, que é a autoemancipação, né? Num dos momentos de militância do Marx, em 1864, ele participa da formação da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, que é conhecida como a Primeira Internacional. E aí, vamos dizer, talvez o lema dessa associação seja: a emancipação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora. Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é, né? Então quer dizer que são os próprios sujeitos, né, então os trabalhadores que vão traçar esse caminho. Por isso também que ele tem essa resistência, vamos dizer, de falar como será o comunismo, né? E o que é muito interessante da Primeira Internacional é que, entre aspas, estava todo mundo, né? O Proudhon morre logo, mas os proudhonianos eram muito fortes, né? O Blanqui, né, que é, vamos dizer, Proudhon, uma coisa, vamos dizer, mais de cooperativa, mais resistência a uma intervenção política, mas muito forte entre os operários franceses. O Blanqui, vamos dizer que era talvez um dos inspiradores do Lenin, né, na questão de uma ditadura curta, revolucionária, que seria o começo, vamos dizer, das mudanças. O Garibaldi, da Itália, né, o Marx mesmo, presente na abertura, e depois vai entrar o Bakunin, né? De alguma forma, o Bakunin pode ser entendido também às vezes como quase um anarco-comunismo, um comunismo libertário, né? Ele, por exemplo, vai saudar e vai tentar traduzir o Capital para o russo, né? Então tem mais vínculos do que ambos os marxistas e bakunianos podem admitir muitas vezes. Então, tem essa dimensão da autoemancipação que é muito importante e que leva também a ideia de uma autogestão, né? Ou seja, ou do autogoverno. Eu acho que o Vitor mencionou também essa ideia que está também no que vocês escreveram do comum, né? O comum como uma dimensão que é para além do Estado e do mercado, né? Se a gente vê, por exemplo, no capitalismo central, nos países, no caso da Inglaterra, o filme do Ken Loach, Daniel Blake, mostra muito isso, né? Como na verdade o Estado ele é uma empresa, né, também, né? Quando estão querendo ali administrar a política social como se fosse uma empresa. Então, essa diferença mesmo, ela é complicada, né? E como já foi mencionado aqui antes, né? O Estado cria o capitalismo, né? Todo capitalismo é um capitalismo de Estado. A divisão, ela existe, mas ela também é complicada, né? É só pensar, por exemplo, a Petrobras, ela é pública, mas o que seria uma Petrobras do comum? Quem administra? Ou numa perspectiva da autoemancipação, os trabalhadores teriam que administrar. Claro que eles estão presentes no conselho, mas é tudo muito mais... É muito melhor a Petrobras ser pública, mesmo com ações na Bolsa de Nova York, do que ela ser uma empresa privada por sangue, digamos. Mas também isso não está longe de resolver nossos problemas ou nossa participação, nossa voz nela, né? Que nossa voz acaba aparecendo a gente elege um presidente, e aí o presidente da República, quando é eleito, ele nomeia o presidente da Petrobras, né? E claro, tem expressões do sindicato, dos petroleiros e tudo mais, mas eu acho que é um exemplo, né? E aí, como foi mencionado antes, né? Então o Estado forma um mercado de trabalho que não existia, né? Ele tem todo um esforço para você pôr as pessoas para trabalhar, né? Tira a terra delas, né? Ser vagabundo ou não trabalhar se torna um crime, né? A colonização também, vamos dizer, vai incorporar, vai criar esse mercado mundial que o manifesto fala, e depois
depois de mais de 150 anos, né, todo o debate que teve nos anos 90, está voltando agora sobre globalização, um dos textos básicos é o próprio manifesto, né, para ver a potência, vamos dizer, desses dois autores. E um terceiro ponto que muitas vezes é esquecido, que tem uma terceira dimensão, que foi o disciplinamento do corpo das mulheres, né? Então, que seria a caça às bruxas, e também de colocar, que vários autores feministas vão criticar no Marx, que ele esqueceu que o útero é uma fábrica de trabalhadores, né? O sistema precisava de trabalhadores, então teve todo esse disciplinamento, e o Estado teve aí foi ativo nisso, né? E o que também eu acho que interessante pensar nessa questão toda é que aí o Marx de novo vai ser interpelado pelas lutas. Tem essa questão do Estado no manifesto, por exemplo, várias das medidas são superestatistas, e depois até eles vão repensar isso, não era bem assim. E o que vai dar, vamos dizer, vai fazer a concepção do Marx ficar mais interessante? A Comuna de Paris, de novo, os operários de Paris vão se levantar, e aí eles criam o que pode ser entendido como um novo corpo político. Ele vai falar, né, que é a forma, enfim, encontrada para a emancipação do trabalho, porque política e economia também não estão separados assim, né? Então, essa questão da autogestão, ela vale tanto no sentido da política, de você não ter mais um Estado como a gente entende, mas também de não ter a empresa também não, né? Ou seja, que não ter o patrão, né? Falar mais claramente. Então, e a comuna, ela é revolucionária como sua existência própria. De novo, ele não está ali tentando falar, não, a comuna vai decretar, acabou o Estado, acabou o capitalismo, acabou a exploração. Não, ela se movimenta em direção é um vetor, né? Então, por exemplo, limitar a jornada, tinha uma questão muito da jornada dos padeiros, congelar os aluguéis. A Comuna de Paris é eleita pelo sufrágio universal, com mandatos revogáveis permanentemente, com